Palácio Nacional da Ajuda, um palácio construído na última década do século XVIII e que serviu de sede da monarquia portuguesa. Ainda hoje é utilizado pela República Portuguesa como palco de várias cerimónias. Um palácio cheio de histórias que nós vamos ficar a conhecer. Venha comigo. A residência oficial dos reis de Portugal foi construída a partir de 1796 para substituir o Paço de Madeira, mais conhecido por Real Barraca, que por sua vez se edificou em substituição do Paço da Ribeira, destruído em 1755 pelo terremoto. Apesar de nunca ter sido concluído, conforme o projeto inicial, ele é porém um dos mais belos palácios de Portugal, sendo ainda hoje utilizado pela Presidência da República e pelo Governo. Quem nos recebe nesta visita é o seu diretor, José Alberto Ribeiro, que nos vai contar alguns dos segredos deste palácio. Estamos na Sala do Trono do Palácio Nacional da Ajuda. Que sala é esta? Esta sala é a Sala do Trono do Palácio Nacional da Ajuda. É uma sala emblemática porque é a única sala do trono no único Palácio Real em Lisboa, que hoje é um museu e que procura manter a sua autenticidade como era em meados do século XIX. A Sala do Trono, como o próprio nome diz, tem os tronos dos monarcas que serviam para... Portanto, os monarcas não estavam aqui diariamente, obviamente, nesta sala. Servia para, em dias de grandes cerimónias, fazerem aqui os cumprimentos aos convidados dessas mesmas cerimónias, como é o caso, por exemplo, dos cumprimentos do Ano Novo, em que os embaixadores vinham apresentar credenciais ou vinham apresentar cumprimentos dos países a que pertenciam, e os cumprimentos eram feitos aqui com a família real a assistir. E tendo em conta que eram monarcas constitucionais, não se sentavam. Há relatos que às vezes a Rainha Dona Maria Pia estava muito cansada e sentava-se, mas por deferência normalmente não se sentavam para esses cumprimentos. E também já não havia, era um cumprimento normal, porque o Dom Pedro V aboliu o beijamão, achava que era um costume já completamente desfasado dos tempos que viviam e, portanto, já não havia o beijamão do monarca. Esta sala em concreto que estamos a falar, sendo uma sala de maior representação do poder, é impossível, portanto, está aqui a cadeira representa o soberano, representa o monarca. É aqui que ainda hoje também alguns presidentes da República fazem os cumprimentos quando há aos convidados, quando há banquetes de Estado. A Sala do Trono não foi sempre neste espaço, até porque isso tem a ver com a própria construção do palácio, cuja primeira pedra é de 1795, embora só a partir de 1802 há um projeto definitivo do José da Costa e Silva e do Francisco Xavier Fábio. Sabemos, por exemplo, que no início do reinado de Dona Maria II ou ainda de Dom João VI, a Sala do Trono ficava no piso térreo do palácio, naquela sala que é hoje a Sala das Tapeçarias Espanholas ou a Sala Grande de Espera, chamada a Sala do Dossel, que foi nessa sala, inclusivamente, que Dom Pedro, ao jurar a Carta Constitucional enquanto regente de Dona Maria II, e estando já bastante doente com tuberculose, não tem coragem de ir às cortes subir as escadas e vai ao Palácio da Ajuda jurar essa Carta Constitucional. Aliás, ficam aqui uns dias a viver no palácio, no piso térreo, sentindo-se depois o rei muito mal e vai para Queluz, onde poucos dias depois acaba por falecer em 1834. No entanto, nós temos a indicação que já no reinado de Dom Luís a Sala do Trono era aqui, passou para este espaço.
não sempre com a mesma configuração, mas a configuração que tem hoje, aliás, o layout, digamos assim, que tem neste momento, até com a disposição dos tronos e a disposição dos tocheiros que estão neste momento aqui, corresponde a uma disposição que estava em 1901, a reinado de Dom Carlos. E estes tronos, que há vários da coleção, corresponderiam, obviamente, ao rei, à rainha mãe, a Dona Maria Pia, e à rainha consorte, a Dona Amélia de Orleans. Sobre os lustres desta sala, que são alimentados por eletricidade, quando é que isso começou? Bom, os lustres que nós temos aqui são lustres franceses, são compras já Dom Luís e Dona Maria Pia, para criar precisamente na sala, que é a sala de representação máxima do Estado, porque é aqui que o monarca cumprimenta ou os seus súbditos ou os seus convidados, e que, obviamente, numa primeira fase eram toda a luminária eram velas, e temos de imaginar estes lustres enormes, estes apliques ou estes tocheiros aqui, tudo a velas faria um efeito bastante cenográfico. E, a partir de 1903, todo o palácio começa a ser eletrificado, portanto, já muito próximo do final da monarquia. Sobre a decoração da sala, sempre foi esta que nós hoje vemos? O palácio, a sala teve uma grande, ou eu diria uma última grande campanha de decoração antes do final da monarquia, terá sido por volta de 1885, 1886. O príncipe Dom Carlos ia casar, a família real ia albergar muitos convidados familiares e de vários sítios, provenientes de vários sítios da Europa, e era preciso melhorar algumas condições no Palácio da Ajuda. O rei Dom Luís fazia contas e mais contas, porque a dotação que lhe deram era muito pequena, tiveram que cortar em algumas coisas, mas é dessa época, por exemplo, a Sala da Ceia, que tem uma grande remodelação para o casamento do príncipe herdeiro, como também estas boiseries corresponderão já, porque nas fotografias que eu referi, por exemplo, de 1870, não aparecem estas madeiras, nem aparecem estes espelhos que aqui estão, sempre, obviamente, com referências, aparecem os grifos, os ligados à Casa de Bragança, portanto, com alguns elementos de heráldica ligados à família real, os Bragança, e é nessa altura também que há uma história muito curiosa em relação às sedas que forravam, portanto já a pintura mural tinha sido, do período neoclássico, essa pintura mural tinha sido forrada, sobretudo com sedas, mais ao gosto do que era a ideia de conforto da segunda metade do século XIX, e não havia dinheiro já para forrar ou para comprar a quantidade de seda que era necessária para forrar a Sala do Trono. E temos um testemunho muito interessante que nos foi deixado nas memórias da Marquesa de Rio Maior, bem posta e subserra, que era a dama da Rainha Maria Pia, em que ela se lembra e tem a ideia de, para poupar dinheiro nas sedas, virar as sedas ao contrário e, portanto, ficar o lado que não estava queimado pelo sol ou que estava menos gasto, ficar mais vivo, e, portanto, foi assim que se pouparam muito dinheiro às remodelações no Palácio da Ajuda. Este teto que nós vemos, que foi terminado por volta de 1825, o que é que representa? O teto é precisamente a parte decorativa mais antiga desta sala. Obviamente que nós estamos no torreão sul do Palácio da Ajuda e a pintura foi feita em 1825, o que significa que
rei Dom João VI morre em 1826. Em 1826 toda esta zona já estava construída e uma grande parte do que chegou até ao século XX já estava feito. Tal como muitas outras pinturas feitas nos tetos do palácio, são normalmente alegorias à monarquia ou às virtudes do ainda príncipe regente e depois já monarca Dom João VI. E aqui o que nós temos é uma pintura de 1825, que hoje em dia que estava muito escura, em muito mau estado de conservação. Graças ao apoio do nosso mecenas da Fundação Milênio BCP, pudemos fazer o restauro de toda a cobertura, do extradorso e do intradorso, portanto da abóbada, e muitas destas cores claras, tão próprias das primeiras décadas do século XIX, reapareceram novamente, e onde temos representado várias figuras, sobretudo no centro. O tema principal é a virtude heroica, é claro que é a virtude maior que se espera do monarca, mas também está representado o gênio da nação, o anjo protetor de Portugal, portanto são todos eles numa sala, que obviamente que era uma sala de exaltação do monarca. Tudo isto se liga e tem uma leitura mais completa. Estamos em República e, apesar de tudo, esta sala ainda é utilizada para os cumprimentos oficiais do Presidente. Há uma grande diferença entre o protocolo real e o atual? O Palácio Nacional da Ajuda é uma casa de poder e uma casa de representação de poder. E enquanto residência real, tinha espaços que eram de utilização oficial, como há no resto do chão, por exemplo, o gabinete de trabalho do rei, onde o rei recebia os seus ministros a despacho, mas depois há, sobretudo, aquilo que poderíamos chamar os appartements privés, ou os apartamentos privados, ou parte da residência propriamente dita da família real. O andar nobre do palácio são sobretudo salas de representação e salas que eram usadas em dias de gala, em dias de recepção, em dias de realização de um grande banquete. É interessante que, mesmo após a implantação da República, poucos anos depois as salas já começam a ser utilizadas para a República, que precisava de espaços para receber com dignidade quando tem alguma visita de Estado também. Ainda hoje, sendo um museu, ainda hoje é um palácio que tem utilização por parte do Sr. Presidente da República quando dá um banquete de Estado em Lisboa, no andar nobre. Portanto, há algumas salas que são utilizadas para esse fim, sendo que a única sala que é de utilização exclusiva do Sr. Presidente da República é a sala da ceia ou a sala dos jantares grandes, embora faça parte do percurso de visita do Palácio. Qualquer visitante pode ver esta sala. E, portanto, os cumprimentos é feito aqui antes dos convidados passarem à sala da ceia e onde se desenrola o jantar, que é de facto um momento alto da diplomacia portuguesa, uma vez que é uma oferta do Estado português a esses mesmos convidados. Caros amigos do Palácio da Ajuda e caros futuros amigos, nós estamos aqui dentro de um microcosmos de todas as artes decorativas que existem dentro deste palácio. É interessante verificar que todas elas estão representadas aqui e que, portanto, para quem seja sensível à cultura ou à beleza, vai sentir-se motivado em pertencer e entrar neste dito microcosmos. Porque a cultura não é apenas uma criação artística, é mais profunda do que isso. A cultura deve ser um elemento estruturante e modelador das sociedades. É isso
que é a cultura. O que é que acontece aqui? É que vamos abrir a porta da caverna de Alibaba, onde se encontra tudo isto. E para que cada um de vós possa ter acesso aos tesouros que se encontram lá dentro, pedimos o vosso apoio para que nós possamos, nós, GAPNA, Grupo dos Amigos do Palácio Nacional da Ajuda, possamos estabelecer pontes, novas pontes, inclusive com outros palácios e com outros museus. E aqui deixamos então um convite, nós, GAPNA, Grupo dos Amigos do Palácio Nacional da Ajuda, para que todos venham ver e visitar este palácio, porque quem gosta de beleza e cultura, sentir-se-á bem. Seja bem-vindo quem vier por bem.